Som. Então, meus amados irmãos, no sermão anterior, intitulado O Monte do Juízo e o Monte da Graça, observamos como o autor sagrado aos Hebreus usou um recurso literário que chamamos de alegoria, um recurso alegórico, para apresentar dois quadros, duas realidades espirituais. Essas realidades distintas. O intuito do autor foi mostrar aos irmãos que, entre as dispensações, qual era o ponto, o lugar, a dispensação e qual aliança, obrigado meu filho, os nossos irmãos estavam inseridos. A alegoria que apresentava a antiga dispensação ou a velha aliança foi classificada como Monte Sinai. Então, a alegoria é um recurso literário para fazer comparações e entregar uma realidade. E ele usou a primeira alegoria como Monte Sinai. Nós vimos, e eu chamei esse Monte Sinai de o Monte do Juízo, ali por causa da lei. E o autor nos mostrou que este monte que é esta dispensação, foi entregue a eles em um lugar, em um tempo, em uma manifestação de forma aterrorizante. A gente viu lá o autor mostrar as nuances disto. E aí eu falei com vocês que a lei, e apliquei, que nenhum homem ficava de pé diante de Deus quando diante do Monte Sinai. Ninguém ficava de pé diante do Monte Sinai, porque a antiga dispensação ela não tinha esta função de que o homem fosse achado justo. Essa dispensação não justificava ninguém. Então, ninguém era capaz de cumprir integralmente a lei de Deus em todos os seus requisitos, por isso que ninguém fica de pé no Monte Sinai. Ela serviu a lei como um aio. Um aio, como eu mostrei para vocês em Gálatas, é tipo que um tutor, que pega pelo braço e guia. A função da lei do Monte Sinai, mesmo de forma aterrorizante, era apresentar aquele que no futuro viria, a nova dispensação que aconteceria, apontava sempre para Jesus. Em seguida, quando ele conclui essa alegoria, ele abre outro quadro, ele abre outra alegoria, que eu chamei de Monte da Graça. Ele pinta ali o quadro do Monte Sião. E com muita beleza, nós vimos o autor sagrado mostrando essas nuances que advêm deste monte. Este é o Monte da Graça, e eu mostrei para vocês que foi Jesus que nos levou até lá. É Jesus que nos coloca aos nossos pés no Monte Sião. Nós não chegamos no Monte Sião por nenhuma qualidade própria, por nenhum esforço próprio. Todos nós fomos colocados ali somente pela graça. E por isso que no Monte Sião, diferente do Monte Sinai, todo homem fica de pé. Todos nós estamos de pé no Monte Sião, porque é a graça de Jesus que nos sustenta. O autor sagrado compartilhou algumas realidades. Enquanto no Monte Sião havia terror, no Monte Sinai havia terror, no Monte Sião você tem a casa do Deus vivo, Jerusalém celestial, o lugar onde nós iremos morar. Ele também mostrou que ela vai ser a nossa pátria final, onde anjos já celebram de maneira festiva, e um dia nós nos encontraremos também celebrando a Deus neste lugar. Ele também falou que em Sião os nossos nomes estão arrolados, e eu mostrei para vocês que é um privilégio a igreja, os santos do Velho Testamento, terem o seu nome escrito antes da fundação do mundo, e o seu nome e o meu nome está lá neste livro, e ninguém vai borrar isso, ele não vai tirar, e também não vai incluir ninguém, porque todos que devem estar no livro, já está lá, antes que o mundo fosse criado. Então isso é um motivo de muita alegria e um privilégio para todos nós, hein, Robson? Seu nome está lá, meu filho, antes que você conhecesse, né? Antes que você visse, a irmã Mônica também está lá, né?
filhote aqui também, né, filho? Seu nominho lá escrito. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a nossa pátria final é o Monte Sião. O autor falou também que no Monte Sião, o mesmo Deus que julgava no Monte Sinai, ele julga no Monte Sião. Só que o julgamento do nosso Deus no Monte Sião é o julgamento gracioso, porque ele julga por meio dos méritos de Jesus. Então, se os nossos nomes estão escritos lá, é porque Deus nos julgou antes da fundação do mundo nos méritos de Jesus, porque ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, os nossos nomes já estavam registrados e ele já havia provido também o Cordeiro Santo que nos garante na eternidade. Ele concluiu o parágrafo falando que no alto do Monte Sião não podia faltar a figura do mediador, Jesus Cristo. E ele está lá no Monte Sião, e ele falou que o seu sacrifício fala mais alto, fala mais do que o sacrifício de Abel, e Abel vem antes da lei, mostrando que Jesus Cristo é a primícia de toda a criação, no sentido de que ele é a proeminência e de que o seu sacrifício e a sua aliança fala mais alto do que todas. Foi essa aí o resumo do que conversamos e o que tratamos no sermão anterior. Hoje, meus irmãos, no sermão de hoje, no capítulo 2, onde nós vamos concluir este capítulo com a ajuda do Espírito Santo, o autor vai lembrar aos irmãos que, uma vez estejam no Monte da Graça, mesmo assim, nesta dispensação de Jesus Cristo, nós devemos temer a Deus. Estar na graça não é viver de qualquer maneira. Estar no tempo, na dispensação da graça de Jesus, não significa que a gente deve viver a revelia. Embora a imagem seja graciosa, embora o tempo seja distinto do Monte Sinai, do Monte do Juízo, no Monte da Graça, também devemos ter reverência, temor e responsabilidade. Então, temos que ter a vida de responsabilidade, temor ao Senhor, a vida de responsabilidade, o nosso dever. Por quê? Porque um dia essa dispensação também passará. E nós veremos aqui, haverá de refazer todas as coisas e ele haverá de consumir todas as coisas que vemos através de chamas consumidoras. Tema que eu chamei do sermão desta noite, do capítulo 12 do livro de Hebreus, verso 25 ao verso 29, eu chamei de prossigamos temendo a Deus. Prossigamos temendo a Deus. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos, para lermos a gloriosa palavra do Senhor, no livro de Hebreus, o capítulo 12, a partir do verso 25. Diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Tememos a Tua palavra, Senhor. Tememos ao Senhor no tempo da graça. Somos gratos pelo privilégio, Senhor, de o Senhor ter nos eleito, nos escolhido, nos separado deste mundo tenebroso, nos transportado para Ti, para o reino do Filho do Teu amor. Mas não devemos viver, Senhor, de maneira insensata. Nos dê santo temor na nossa jornada da fé, nessa dispensação pela qual a graça de Cristo é que nos põe de pé.
No nome do Senhor lhe peço, ó Pai, que me use e me capacite para comunicar a verdade da Tua palavra aos corações dos meus irmãos, a fim de que, mais uma vez, meus amados irmãos sejam edificados e o Teu nome seja glorificado. Ó Pai, faz isso e nós te bendiremos. Aos que estão aqui, aos que acompanham também a transmissão. É no Teu nome que nós oramos, reconhecendo a nossa impotência e todo o Teu poder, Senhor, na hora da transmissão da Tua palavra. Amém. Podeis sentar, irmãos. O verso 25, o autor diz que o Senhor está falando. E uma vez que Ele está falando, todos nós devemos ouvir. Quando Deus fala, cale-se toda a terra. Acompanhe comigo a primeira sentença do verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. A expressão grega aqui traduzida, quando na versão Almeida Revista e Atualizada, a expressão tende cuidado. Tem um verbo aqui importante, um verbo grego, a expressão grega é blepo, que significa enxergar. Eu enxergo, eu estou enxergando, enxergar com nitidez e clareza. Não é aquele olhar turvo, não é olhar em parte, mas é um olhar claro, nítido, muito bem definido. Blepo carrega essa semântica aqui, essa consciência. E aqui no texto está comunicando a ideia, meus irmãos, de discernimento. Essa expressão tende cuidado, em sua forma verbal original, eu estou usando aqui o verbo blepo, mas a palavra que aparece no texto original é blepeter, que é uma derivação de blepo, que você já sabe que é ver, mas dentro da gramática grega é um imperativo, né? Demonstrando que é uma ordem. É Deus falando ao seu povo que nós precisamos ver com nitidez, que a gente precisa ter atenção e discernimento, e não é uma escolha. O cristão precisa ter uma vida vigilante, o cristão precisa ter uma vida com um olhar muito nítido das coisas eternas. Embora, irmãos, seja, e de fato é, um imperativo, muitas vezes a gente não consegue viver assim com um olhar nítido, vivemos uma vida cristã turva, muitas vezes embaçada, por causa das nossas próprias, a opção que nós fazemos em querer ouvir a nossa própria voz. O autor sagrado está mostrando aqui aos seus irmãos que eles devem ficar atentos, que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, meus irmãos, a respeito do tempo onde nós estamos. Estamos na dispensação da graça e é tempo de sermos sóbrios e vigilantes. É hora de estarmos enxergando, irmãos, com firmeza. O fato de estarmos assegurados na salvação de Cristo não significa que devemos andar como cegos. Temos que estar com os nossos olhos bem abertos, prudentes como a serpente, não é verdade? Prudentes como a serpente e mansos como a pomba, né? E simples como a pomba. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter atenção. O Monte Sião, dentro dessa continuidade, Monte da Graça, ele apresenta isso, que aqueles que estão ali precisam viver com discernimento, cuidado e atenção e enxergar com uma leitura muito nítida, muito clara. Se você está com alguma deficiência espiritual em sua visão espiritual, hoje que Jesus Cristo possa retirar essas escamas, meu filho e minha filha. Que Ele possa operar com a sua poderosa mão e passar a sua mão poderosa e retirar esta escama dos teus olhos, que às vezes faz com que você não faça a leitura correta das coisas. E às vezes assim, de fato acontece. A sentença aqui continua. Blepter, que no caso seria o imperativo, ele comunica também a ideia de que Deus está nos mandando olhar para um ponto fixo. Então o cristão tem um olhar fixo. O nosso olhar fixo é a cruz de Jesus.
Qual é o ponto fixo que o cristão precisa ter sempre o seu olhar fixo? É em Jesus. É em Jesus que devemos colocar os nossos olhos. A gente não canta? Em Jesus confia. A gente precisa confiar olhando para Ele, com os nossos olhos fixos nele. Se você tirar os olhos de Jesus e olhar para qualquer outro ponto, mesmo na ambiência cristã, você já está começando a turvar o teu olhar. Se você olhar para um irmão, olhar para um pastor, olhar para quem quer que seja e a partir deste olhar definir como deve ser o seu proceder e caminhar, aí você já está colocando em deficiência a tua visão espiritual. Os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. É nele que temos toda a clareza, é Ele que revela toda a verdade, é Ele que nos mostra as nossas imperfeições, é Ele que faz. Olhe para Jesus, olhe sempre para Ele. E a advertência continua a sentença: não recuseis ao que fala. A advertência aqui, ela segue num tom pastoral, no sentido de exortar a atenção e o cuidado, a vigilância. E nesse sentido aqui, meus irmãos, é colocar os nossos olhos naquele que está falando. Eu já tenho dito aqui para vocês que é Jesus. O verbo aqui, que foi traduzido fala, ele carrega um sentido muito especial aqui também no nosso texto. Sempre é bom vocês olharem esses conectivos e os textos e os verbos do texto, porque fala de ação e nos mostra muita coisa no texto. E este verbo aqui, está em uma condição gramatical, irmãos, no sentido de continuidade. Como a gente sabe que todo verbo se aplica ao sujeito da frase, o sujeito da frase aqui é Jesus. Jesus continua falando. Jesus não parou de falar. É isso que o autor está dizendo. Jesus continua falando e Ele está falando conosco hoje. E aí eu lhe pergunto: Jesus falou com você ontem? Jesus falou com você na semana passada? Jesus falou com você hoje pela manhã, pela tarde? Ele está falando com você agora. Jesus continua falando. O verbo está dizendo isso. Ele está nessa condição. Comunica que o sujeito realizou uma ação e continua fazendo. Jesus continua falando. Do Monte Sião Ele está nos falando. E os nossos pés estão fixos. Os nossos ouvidos precisam estar abertos. E os nossos olhos fixos nele, que continua falando. Quando a igreja desvia o olhar de Jesus e desvia a atenção do que Ele está falando, essa igreja começa a cair, ela começa a enfraquecer, ela começa a declinar. Quando ela começa a dar ouvido a outras vozes, ela começa a sair da ortodoxia, da verdade. Jesus está falando e o cristão precisa estar ouvindo com atenção. Em outros termos, meus irmãos, os nossos amados irmãos no primeiro século precisavam entender isso. Jesus falou, Ele não está mais aqui, mas não significa que Ele não está falando. Ele continua falando, e não recuse o seu falar. Este não que aparece aqui é o não mais enfático do grego. O grego tem muitas formas de falar não, mas o autor sacou dentro da gramática o não mais enfático, mé. Tipo mé de vaquinha, mé, mé. Mas dizendo, de forma alguma, você cristão deve parar de ouvir aquele que está falando. Se os teus pés estão fixos na graça, se você pertence ao Monte Sião, você deve ouvir ao seu Senhor. É um imperativo, não é uma escolha. Nós não temos, eu não estou aqui para dizer que você tem que ouvir aquilo que lhe agrada. Muitas vezes Jesus vai falar o que vai sacudir você, vai te abalar. Não é o que você quer, mas é o que Ele quer dizer. Não é o que você quer ouvir, é o que Ele tem para te falar. E Ele sabe o que você precisa ouvir, e Ele não vai deixar de dizer. E você não deve, por nada, deixar de ouvi-lo. Como o autor está usando aqui, especificamente, cada palavra com muita profundidade. Ele não colocou este não aqui de qualquer maneira. O mesmo cuidado deve ser hoje, tanto para os irmãos lá, como para nós aqui.
Na pregação, Jesus está falando. Quando a pregação é centrada em Cristo, Ele está falando. Então, todos os ouvidos se abram para ouvir o Senhor pela voz do mensageiro. Seja eu, seja quem for. Se estamos pregando a verdade, abra o coração para ouvir. Deus está falando. Porque há um vício muito grande de se endurecer o coração. Mas Jesus continua falando. E pense, meus irmãos, que mesmo aqueles que estão no Monte Sião e que não dão atenção ao que o Senhor está falando, haverão de prestar contas a tudo que Jesus fala. Nós estamos em Sião, Jesus está falando, e nós daremos conta a tudo que Ele nos dá, a tudo que Ele nos ensina, a tudo que Ele nos entrega. Eu estou na graça, estou salvo, amém, mas é sua responsabilidade ouvi-lo, e você vai dar conta a tudo que Ele está falando. É o nosso cuidado. Não podemos deixar de ouvir quem está falando, que é o Senhor Jesus, por meio da sua palavra. Ele fala conosco e nós não devemos endurecer o nosso coração na teimosia. E às vezes a gente quer ser teimoso. Às vezes a gente quer, Deus está falando, a gente sabe que Ele está falando conosco e a gente quer dar uma de louco, né? Não devemos ser rebeldes. Nós devemos escutar o Senhor que está falando conosco. Tudo que Ele fala é importante e necessário. Não tem nada que saia da boca do Senhor que não seja imperativo, porque Ele é Senhor. Ele não lhe está pedindo um favor. Por favor, me escute. Esse não é o nosso Deus. Ele é soberano. Ele diz e o servo escuta e ouve e pratica. Então Ele não está aqui pedindo para você, e Ele jamais vai lhe pedir, por favor, Wilton, ouça o que eu estou lhe dizendo. Me atenda, por favor. Não, Ele lhe diz alto e claramente: teu papel é ouvi-lo e escutá-lo e praticar o que Ele lhe diz. Tudo que Ele fala é absolutamente necessário para nós. Nosso compromisso é atender a sua voz. Agora, essa sentença aqui que a gente trabalhou primeiro, ela está conectada ao verso anterior, verso 24. Porque Ele falou lá no verso 24 que o sangue que fala, é Jesus que está falando pelo seu sacrifício. Jesus fala de coisas superiores, Ele disse lá no verso 24. As coisas que Jesus tem para nos dizer, mesmo que sejam duras, são coisas superiores, são coisas elevadas. E vai nos levar a esse sentido também, irmãos. Ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo é o Senhor nos elevar. É o Senhor nos elevar às coisas superiores que Ele tem para nós. Quando fechamos os nossos ouvidos, deixamos de crescer. Quando fechamos os nossos ouvidos ao que Jesus está falando, deixamos de trabalhar em maturidade, sermos formados no caráter de Jesus. Jesus está falando de coisas superiores e elevadas, e Ele quer nos levar a estas coisas. Haja vista a atenção que nós devemos ter, estamos dando ouvidos à voz ao Supremo Mediador. Ele está falando como mediador, mas não como um homem comum ou um mediador qualquer. É o Supremo Mediador, o mediador da graça. O problema aqui, irmãos, muitas vezes é que a gente quer dar ouvido a outras vozes. O problema do cristão é que muitas vezes ele se dedica a ouvir outras vozes, como os primeiros irmãos aqui. Estavam dando ouvidos a falsos mestres que estavam falando de um evangelho híbrido. E o evangelho verdadeiro muitas vezes fere. O evangelho verdadeiro muitas vezes incomoda. Tem a parte gostosa, como o pastor Marcos Granconato sempre diz, é o chantilly. Mas tem a parte amarga do café. Eu vou lá tomar um café gostoso na casa de Ludmila, né? Um café gostoso, um cappuccino gostoso. É todo delicioso, tudo, né? Mas o evangelho é diferente. Não é o café de Ludmila gostoso lá que ela faz, que Pedro gosta, que é uma beleza, né? E toma aquele copão, né? Grandão. O evangelho é diferente. Tem a parte boa e tem a parte que dói também. Mas é para o bem. O evangelho é assim. E muitas vezes a gente quer dar ouvido a outras coisas. No verso 25, continuando aqui, meus irmãos. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir de quem divinamente os advertia sobre a terra,
muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. O ponto aqui é o seguinte: Deus levantou sempre servos para falar. Deus nunca deixou de falar com o seu povo. Deus sempre falou com seus profetas divinamente, usando e movendo os seus servos para falar ao seu povo. Deus nunca deixou o povo sem a sua voz. Deus sempre falou, meus irmãos. Mesmo que o povo estivesse em um momento muito lastimável, o profeta, quando se levantava, era o último recurso divino, mas Deus falava com o seu povo. Se a gente for ver nas Escrituras, por exemplo, Deus não falou somente com o seu povo, a nação que Ele escolheu. Ele falou com todos os povos. Porque Deus ama todos os povos. Quando Deus chamou Jonas para falar lá em Nínive, em uma outra cidade, povo assírio, Deus estava mostrando que Ele amava as outras nações também. Então Deus julgava a sua própria nação que Ele escolheu, mas também julgava também outras nações. Se você for ver Jeremias, falou ao reino do norte, falou ao reino do sul, mas também ele falou no seu ministério de profeta, de porta-voz de Deus, ele falou ao Egito, a Filístia, ele falou a Moabe, a Amon, a Edom, a Damasco, a Elão, a Babilônia, falou a outras nações. Deus sempre falou. Falou também por meio de Obadias. Obadias também foi um profeta. Eu levantei aqui somente alguns exemplos. São tantos, não dá para a gente trazer todos, mas para mostrar que Deus sempre falou. Deus sempre usou os seus servos. Quando o povo de Edom ria e achava maravilhoso a queda de Judá, Deus levantou Obadias para trazer o juízo se aquele povo não se arrependesse. Deus sempre falou com o seu povo e outros. Mas o que acontecia? E o que sempre acontece? Os povos não dão ouvido. As pessoas não querem ouvir o que Deus está falando. E como não ouvem a Deus, o que Deus fazia? Enviava a dureza. Enviava a perseguição. Inimigos visitavam aquela nação, destruía o seu rebanho, sua lavoura, queimava as suas cidades, levavam as suas mulheres, levava o próprio povo cativo, oprimia. Tudo porque não davam ouvidos à voz do Senhor. De certa maneira, irmãos, hoje não é diferente. Deus está falando conosco e se a gente não der ouvidos a Ele, Ele vai enviar, Ele vai pesar a mão sobre nós. O modus operandi de Deus é esse também. E Ele pesa a mão ao filho desobediente que não ouve a sua voz. A gente precisa ouvir, dar atenção e segui-lo, é a nossa responsabilidade, como eu estou dizendo para vocês. Se ele falou com os profetas, o autor está dizendo, se ele falou com os profetas no tempo da velha aliança, ele vai ser mais rigoroso agora que ele está falando por meio daquele que do alto está comunicando. Se ele falava através dos porta-vozes, agora ele está falando diretamente por meio do seu filho. Lá no primeiro capítulo de Hebreus, a gente viu ele falar isso. Havendo Deus outrora falado de diversas maneiras, agora ele está nos falando por meio do seu filho. É fato que o Senhor está usando os seus ministros. Usa a mim e outros irmãos que pregam a palavra de Deus aqui, em outros lugares. Deus está falando, mas nós estamos representando a voz de Cristo. E Jesus está falando, e nós devemos temer. Ele é o mediador aqui esta noite. E nós temos que temê-lo. A frase dita pelo autor sagrado, ao que nós desviarmos daquele que do céu está falando, essa expressão aqui, desviarmos, no grego é a expressão apóstrefo, de onde vem apostasia, né? Traduzido para apostasia. E a gente sempre aplica essa palavra, esse termo apostasia, ao desviado. E eu já expliquei para vocês aqui, muitas vezes, que o desviado não é um crente afastado, não existe isso. Desviado não é crente. Quem sempre esteve na ambiência da igreja, e se deixou a ambiência da igreja, porque nunca ouviu a voz do seu Senhor, porque nunca foi ovelha dele.
Aí a gente não pode ficar naquela triste esperança, a semente está lá, eu já falei para você, não tem nada lá. Ele precisa se converter, ele precisa abrir os ouvidos, ele precisa entender, e é o Senhor que faz isso. Então, o desviado nunca foi um crente, foi um amigo do Evangelho, foi alguém que simpatizou, esteve conosco, mas saiu do nosso meio porque nunca foi do Senhor. E nós devemos orar em favor destes, para que se converta de fato e se arrependam dos seus pecados. E ontem aqui mesmo no concílio eu pude falar e veementemente defender essa tese, diante de todos que estavam aqui, pôde ouvir o que eu falei. Mas a palavra também não comunica apenas nesse sentido de quem saiu do caminho, que nunca foi salvo e saiu da ambiência da igreja. Ela comunica também o retornar de caminho, é como que fosse um retorno. O autor está querendo mostrar aqui que nós não devemos retroagir, é isso que ele está querendo dizer. Nós não podemos retornar, é tipo indo na BR e ter o retorno, né? Retorno antes do pedágio, não é fazer esse retorno não, a gente tem que seguir, a gente tem que passar, a gente tem que seguir o caminho. Essa expressão aqui, meus irmãos, está em uma condição também gramatical, porque é um verbo, e este verbo aqui transmite a ideia média ou passiva, no sentido de que, quando um verbo aparece nessa condição gramatical médio-passiva, significa que o sujeito está sofrendo a ação. Então é diferente lá daquele primeiro verbo que a gente viu, que Deus está falando, Ele está fazendo. Aqui o autor está dizendo, nós não podemos sofrer a tentação de retornar. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a tentação é uma coisa externa. Não está no coração do cristão. Quem é de Cristo de verdade não quer voltar. Mas não significa que ele nunca será tentado. É isso que o autor está mostrando aqui para os nossos irmãos. Eu sei que vocês são de Deus, porque os que não são já deixaram o redil. Mas eu sei que podemos também sofrer tentações. Haviam, irmãos, muitas interferências externas de persuasão que vinha contra os nossos irmãos para mexer com as estruturas emocionais e convicções que ele tinha. E assim acontece hoje conosco, irmãos. Estamos no Monte Sião, amém? Os nossos pés estão na graça, amém? Mas a gente pode sofrer interferências externas. Há muitas interferências externas. Então, o autor está mostrando este ponto aqui para os irmãos. É isso que ele quer mostrar com clareza para os seus leitores, os seus primeiros leitores, e, consequentemente, a gente capturar essa ideia aqui. O que o autor bíblico está dizendo para os seus irmãos é o seguinte: se algum de vocês, ou eu, ele se inclui aqui, ele usa aqui na questão, no plural, se incluindo também. Tanto eu quanto vocês podemos sofrer a tentação. Ao mesmo tempo que ele está se incluindo, ele está dizendo, ele está sendo solidário aos outros que estão sofrendo. A imagem aqui não é que o autor esteja de fato sendo tentado. Isso não é claro no texto. Ele poderia estar, sim, porque todo cristão pode ser tentado. Como eu já falei para você, tentação não é o pecado. Você pode ser tentado, será tentado, mas não pode cair, não deve cair. Então ele pode estar sendo tentado ou não. A gente não tem como defender isso aqui com clareza. Mas uma coisa é certa, ele se inclui aqui, podemos dizer, sendo solidário aos que estão sendo oprimidos naquele momento, naquela opressão. Isso é importante, é maravilhoso, irmãos, porque a gente tem que se colocar no lugar um do outro. O cristão tem que se colocar no lugar um do outro. Se a gente aprender a se colocar no lugar um do outro, a gente vai emprestar o ombro um ao outro. E quando a gente perceber um irmão mais fraquejado, em alguma situação de debilidade, a gente vai puxar ele e vai dizer, vem comigo, não vou te deixar aí sozinho. Partilhamos da mesma fé, estamos seguindo o mesmo caminho, eu sou solidário a você. Amanhã ele vai se fortalecer e vai fazer com você também. Talvez seja em uma outra instância, em uma outra situação, mas ele estará ali do seu lado. Nós devemos partilhar isso, irmãos. Nós devemos cuidar um do outro. Meus irmãos, podemos até ser tentados a desistir.
O verdadeiro cristão pode até ser tentado a desistir do caminho da fé, olhar até o inimigo falando, ô, retorno, está na hora de retornar, mas ele não vai fazer isso. Nós não iremos ceder à tentação do pecado, à ação do maligno externa. Nós não iremos deixar que o inimigo das nossas almas ganhe a batalha, não, porque o Senhor nos fortalece. Todavia, meus filhos, enquanto estivermos aqui, essa advertência é válida a nós. Essa advertência está no Monte Sião. É a nossa advertência, é a palavra de autoridade a nós que fomos salvos e que estamos sendo salvos, nós precisamos permanecer atentos, com atenção. Talvez você esteja aqui essa noite, passando justamente por um momento de tentação. Talvez você não saiba, mas você está dando ouvido a outras vozes. A voz da tentação não é a voz do Senhor do Monte Sião, não é, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, que Deus a ninguém tenta, e talvez você está dando ouvido a outras vozes, que está interferindo, não de dentro do seu coração, mas de fora. Você quer ser um servo comprometido, uma serva leal, mas você está sofrendo interferências externas, você está dando ouvido a outras vozes que não vêm do céu. Você está sendo tentado por Satanás, talvez, a abandonar o caminho da fé, a desistir da cruz, a talvez talvez o diabo está falando para você, esta cruz é pesada demais, eu tenho uma coisa mais leve para você carregar. Não dê ouvidos ao engano do diabo. Ele sempre vai lhe apresentar um evangelho híbrido, uma igreja fácil de se conviver. Ah, vem para cá, aqui tem tudo o que você precisa. Tem um evangelho puro e verdadeiro. Talvez o diabo esteja sussurrando agora no seu coração, chamando você para viver de volta os prazeres do mundo que você deixou e abandonou quando crente. Talvez você esteja sendo tentado a voltar ao mundo da droga, ao alcoolismo, à prostituição. Talvez você está sendo tentado para a pornografia. Não ceda à voz que não vem do céu. Ela vai continuar falando, querendo competir com a voz do teu rei. Mas você pertence ao Monte Sião, o Monte da Graça. Ele é o teu Senhor, é a Ele que você deve ouvir e segui-lo. Talvez o diabo está falando para você, chegou a hora de você roubar. Você pode tirar vantagem disso aí, é a sua oportunidade de mudar de vida. Não, ouça esta voz. Talvez o diabo está falando para você, num charco de tristeza, chegou a hora de você dar fim à sua vida. Chegou a hora de você acabar com isso. Acaba com esse sofrimento. Vale a pena. Viver não está fazendo sentido mais. Tudo dá errado. É hora de você acabar com a sua vida. Não é o Senhor falando com você. O Senhor fala, seja forte e valente. O que a gente ouviu hoje pela manhã, não foi, Wilton? Ele sabe, o Senhor diz, no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Esta é a voz que vem do céu, que nos dá ânimo, que nos levanta. A voz que vem deste mundo, a voz deste mundo desgraçado, tenebroso, só vem para nos destruir, irmãos. Lembrem-se, o Senhor está falando conosco. O Jesus um dia falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então nós ouvimos hoje Deus falando, nós demonstramos o nosso amor a Ele, e Ele provará também, e um dia se revelará às nossas vidas. Eu digo para você aqui, não retroceda, porque Deus está falando coisas sublimes para você. Deus está falando coisas superiores. Deus está falando coisas inefáveis para você. E haverá o dia que você vai ouvir dos seus próprios ouvidos coisas que você nunca ouviu aqui. E você vai ver coisas que você nunca viu com os seus próprios olhos. É o que Deus está reservando para os filhos de Sião. E um dia você vai estar no monte, no alto do monte com Cristo,
para gozar dessas maravilhas. Amém? Vamos ao verso 26. No verso 26, fala que Deus está falando, fala que Deus, sendo aquele que faz a terra estremecer por completo, Ele falou, continuará falando e um dia vai fazer tudo, refazer tudo novamente, novos céus e nova terra. Vamos lá. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aquele que fala poderosamente no seu coração, um dia ele vai pôr fim em todas as coisas transitórias deste mundo. O autor está falando aqui, meus irmãos, uma vez por todas, ele mesmo entrega a explicação do que ele está tratando aqui uma vez por todas no verso 27. Veja aí o verso 27. Esse uma vez por todas, ele mesmo dá a interpretação. Então não é preciso aqui tentar inventar nada, né? O próprio autor já está dizendo. O verso 27 diz, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, aí ele dá o significado, a remoção destas coisas abaladas, como um dia sido feitas. Deus fez todas as coisas, mas essas coisas que Ele criou foi abalada, e essas coisas que foram abaladas serão removidas, é o que Ele está dizendo, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então tem coisas que foram abaladas e tem coisas que não foram abaladas. A ideia aqui, meus irmãos, é o quê? Algo que será visto que nunca foi visto antes. É algo que acontecerá e que depois não acontecerá novamente. Será um evento singular. O que ele está mostrando aqui é que será algo aterrorizante, terrível, muito maior do que o Monte Sinai. Mas vai acontecer. Um dia que a humanidade nunca viu e nunca verá outra vez. O verso 26 fala assim, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Quando o autor sagrado está usando essa expressão aqui, meus irmãos, ele está fazendo, na verdade, uma união de pensamentos com o que o profeta Ageu falou no capítulo 2, versículo 6, ao que o evento que ele falou aos irmãos da manifestação lá no Monte Sinai. Aí ele está unindo estas duas realidades para comunicar algo terrível que vai acontecer, mas, bota muito mais aí, desculpa a redundância, mas bota muito mais, aterrorizante e contundente. Lembra que lá no Monte Sinai o povo ficava dizendo assim, não podemos mais ouvir, está difícil, está pesado. Nesse dia aqui vai ser terrível, muito pior do que a manifestação gloriosa no Sinai. Vai ser muito mais contundente. O autor está falando que poderosamente Deus removerá todas as estruturas que Ele mesmo criou. Uma vez que foram maculadas, que é a expressão abaladas, pelo pecado. Tudo foi abalado pelo pecado, meus irmãos. E tudo que foi abalado pelo pecado será removido no futuro, neste evento que chamamos escatológico, no dia em que o Senhor fará novos céus e nova terra. Para ficar mais claro, abram comigo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13. Esse que fala é que vai fazer isso, viu? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrépito, estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra e as obras que nela existem. Coloca tudo aí nisso aí, irmãos. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Aí ele vai dar o conselho, deves estar como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aí ele volta para essa questão tensa, né? Esperando e antecipando o dia. Não, esse antecipar aqui não significa que a gente tem poder de antecipar esse dia, não. Esse antecipar é se preparando, preparando-se, se arrumando para isso. Por isso que ele falou antes, vivendo com procedimento santo e vida piedosa.
É dessa forma que nos preparamos para o dia do Senhor. O dia do Senhor não vai ser um único dia. Quando a gente fala na Bíblia o dia do Senhor, é um tempo de 1007 anos, que é a tribulação, o reinado do Senhor e depois o estado eterno que Ele vai estabelecer. Há um mínimo aí de 1007 anos. E a gente não tem como antecipar isso, mas a gente tem que se preparar para isso. Tá bom? Então, meus irmãos, e querido ouvinte, o texto continua aqui, né, meus irmãos? Perdão. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Então, meus irmãos, tudo que os nossos olhos veem aqui de maneira natural, derreterá completamente. Por isso que o teu olhar não pode ficar nas coisas vidradas, nas coisas deste mundo. Tudo que você constrói aqui ficará, derreterá. Sabe, tudo que foi maculado pelo pecado não escapará pelo fogo abrasador e consumidor de Deus. Todos os montes da terra cairão, derretidos. Todos os arranha-céus construídos pelos homens serão derretidos. Os bunkers, você sabe o que é isso? Bunkers, sabe, né? Sabe o que é bunkers? Sabe? Aquelas casinhas subterrâneas, feitas para suportar impactos violentos de guerras nucleares. Os bunkers não vão resistir. Os bunkers serão derretidos também. Então não adianta Elon Musk, não adianta quem quer que seja, o bilionário que for, o homem mais rico deste mundo, pegar minérios fora do planeta. Tudo que ele constrói será derretido, abrasado. Aqueles que têm mansões, carrões e conjuntos e tantas coisas que eles constroem, tudo isso derreterá. É bom eu falar para você isso, para que você não fique fiado em nada destas coisas. Para que o teu coração não se distraia em homens que têm estas coisas e que são perversos, e seu coração seja mordido e traído por isso, e você busque de toda forma estas coisas, saiba que nada disso permanecerá. Tudo isso vai se derreter, tudo isso está maculado. O próprio cosmos vai ser dissolvido, porque até os planetas, estrelas, tudo, os astros dos céus que nós vemos hoje, tudo foi tocado pelo pecado, irmãos. Foi tudo corrompido e tudo se derreterá. Para aquilo que não foi abalado, aquilo que não foi tocado pelo pecado permaneça. E o que é que não foi tocado pelo pecado, meus irmãos? O reino de Deus. O reino de Deus que nós pertencemos. E nós que saímos do pecado, porque éramos perdidos pecadores, destinados a esta ira, o Senhor nos lavou com o sangue de Jesus e nos colocou no monte Sião, no monte da graça do seu reino, e nós pertencemos ao seu reino, e não seremos atingidos neste dia, amém? Porque nós pertencemos a hoje, aonde não foi maculado, amém? Então o Senhor nos olha, vê o sangue do seu filho e nos diz: você é inocente, essa ira não está reservada para você. Então tudo será abalado. Não fique com o seu coração aqui pendente das coisas deste mundo, querendo desejar estas coisas, lutando por isso. Trabalha, aparecendo um burgo de carga só para granjear. Vai ficar tudo aqui. Você tem que ter a responsabilidade sim de trabalhar. Não estou chamando ninguém a vagabundagem. Temos que trabalhar, cumprir o nosso papel. E eu fico muito admirado quando eu vejo um homem com muitas atribuições, mais equilibrado. Então nossa responsabilidade é prover, é trabalhar, é nos preparar, mas com a consciência, estas coisas são maculadas. É bom ter uma boa casa, é bom ter um bom carro, a gente deve buscar estas coisas para a glória de Deus. Se o Senhor nos der, pela sua misericórdia, amém. Mas se Ele não nos der também, não nos fará falta na eternidade. Não nos fará falta, porque nós já somos ricos. Amém, meus irmãos? Nós já somos ricos da graça de Deus. E não é para você ficar triste, não. É para você soltar de alegrias. Fazer que nem aquele estudante quando acaba a faculdade, né, e joga para cima lá o chapelão. É você sorrir de alegria porque você é rico da graça de Deus.
E você quer riqueza melhor que essa? Claro que não. O inferno está cheio de homens poderosos deste mundo. Mas todo o seu poder, autoridade e riqueza não lhe comprou um pedacinho na esquina do céu. E não compra. O que compra é o sangue de Jesus, que pagou os nossos pecados, que nos deu o direito da graça e da vida eterna. Então isso é maravilhoso. Verso 28. O verso 28, o Senhor está falando aqui para nós que Ele nos diz que permanecerá, aquilo que permanecerá para sempre. Verso 28. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, o reino de Deus, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Só permanecerá inabalável a graça, as coisas da graça, as coisas do reino de Deus, a nova Jerusalém que descerá do céu. Essa não foi contaminada pelo pecado. Essa virá ataviada e você vai morar nela. Você vai fluir ali, meu irmão, sem nenhuma interferência externa. Quem iluminará o seu caminho não será o sol que brilha hoje para você, que muitas vezes quando ele não sai a gente fica apavorado, porque pode interferir no nosso dia a dia, nossa dinâmica. O que vai brilhar para nós lá é o Senhor. Ele será a luz que iluminará todos em Sião. Não haverá nenhuma interferência externa, Ele guiará nossos caminhos. Nós estamos indo para lá, meus irmãos. Nós não teremos nada mais do que Cristo, tudo em todos. E quando ele falou lá no final do verso 27, que as coisas que não são abaladas é o que permanece, é isso, é esse sentimento, é essa ideia. Não vai permanecer, quando voltando lá para a ideia dos nossos irmãos do primeiro século, é ele dizendo assim, olha, não vai permanecer dieta. Dieta que eu digo aqui, o judeu pode comer isso, não pode comer aquilo. E isso para eles era salvação. Comer carne de porco está perdido. Ai meu Deus, imagine você não podendo comer uma carne de porco bem gostosa, saído da brasa, maravilhosa, né? O porquinho que Jesus nos deu. Você gosta, né, irmã Ieda? E você prepara também um porquinho muito bom, viu, minha filha? E a pessoa, um camarão, eu que já gosto de uma pizza de camarão, uma moqueca de camarão, a gente que é baiano, que gosta de comer moqueca de camarão. Oh, meu Deus, ele dizendo assim, olha, a dieta foi abalada. Lá em Sião, não terá dieta. Não precisa dessas coisas. Não vai ter calendário judaico para se cumprir em Sião. Não vai ter sacrifícios de animais, circuncisão, pingolim ali cortado. Não vai ter mais isso, precisa mais disso. Tem mais essa necessidade para comunicar que você pertence a Deus. Tem mais isso. A gente está brincando aqui, mas coisa séria. Porque para eles, irmãos, tudo isso era graça. Mas nada disso é a graça. A graça está em Jesus. Você que me ouve aqui, a graça é ser de Jesus. Não é ser de um sistema religioso. Não é ser dos batistas regulares. E nem ser de nenhum tipo de movimento. É ser de Jesus. Ser lavado e tocado pelo seu sangue. Oh Deus. Mas também, irmãos, é viver seguindo com este sentimento, retendo a graça. Retendo a graça, como o autor falou aqui, é apegados a ela, agarrados a ela. Já viu aquele gatinho que você tem em casa, que a irmã Socorro tem lá, que ele pega na nossa perna sem a gente vacilar? Cadê a irmã Socorro? Não está aí não, né? Ele pega, mas e tem outros dossos tão bonitinhos. Mas um gatinho, ele se agarra no sofá e não solta. A ideia é, agarre-se a graça, fica com ela. Agarre-se a graça em todos os momentos da sua vida. É o teu penhor, te pertence, foi lhe confiado. Agarra-se a graça, se assegura a ela, não deixa a graça, é o seu esforço que você deve fazer. Fica com Cristo. Fica em Jesus, permanece nele, sem desvanecer, sem vacilar, embora seja difícil, embora seja duro, fica agarrado à graça, apegado a Jesus,
retendo a graça, sem largar, sem deixar, embora as vozes deste mundo estejam aí falando de todas as formas, de todas as sortes, agarrados, apegados à graça, como aquele gatinho, miau, né? Agarrado, pegado à graça maravilhosa de Jesus. Em outras palavras, o que é estar apegado e agarrado a esta graça? Não é no sentido religioso, porque eu falei, as coisas que são maculadas, que são simplesmente religiosas, elas vão passar, mas irmão, é ter uma vida graciosa, é ter uma vida dedicada a Deus, uma vida digna de um filho do Senhor. Isto é um viver inabalável, você está entendendo? Isso é ter uma vida inabalável. É uma vida confiada à graça de Deus, reconhecendo que é pecador, que é frágil, precisa sempre estar ali, arrependimento, em oração. Isso é viver de forma agradável a Deus, isso é ter uma vida inabalável. É isso que o autor quer que os seus irmãos vivam. Vocês devem viver uma vida inabalável, porque vocês estão num monte inabalável, vocês estão na graça, redimidos pela cruz, aquele que morreu no Calvário, mas vivam sempre com aquele olhar que ele fala no verso seguinte, porque vocês sabem que o seu Deus, ele é fogo consumidor. Você tem que viver com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Você tem que viver graciosamente, ouvindo o que ele fala, porque Deus é consumidor. Deus é um Deus reto, que julga, irmãos. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo aplique esta palavra no seu coração, guie a sua vida, apegados à sua graça, a graça do seu Filho Jesus, e um dia, meus irmãos, nós estaremos no monte da graça, com nosso Redentor abraçado aos seus pés, em profunda adoração, que Ele aplique essa esperança, cada vez mais vívida, a cada um aqui esta noite. Amém. Vamos ficar de pé? Bendito Senhor, obrigado por a Tua palavra, obrigado por este autor mostrar-nos que devemos ter atenção daquele que falou, está falando até hoje. E o nosso caminho é prosseguir em santo temor. Ajude-nos, Senhor, a prosseguir com vida temente, sempre olhando que o nosso Deus é zeloso e um Deus que é fogo consumidor. Obrigado, Senhor, por esta observação da Tua palavra, pelo Senhor ter deixado esta revelação aos nossos irmãos, que foi muito útil para eles e tem sido muito útil para a Tua igreja no tempo de hoje. Abençoa-nos, Senhor. Nós que estamos marchando para Sião, um dia, Senhor, sairemos deste mundo. Que o nosso coração não esteja apegado a nada neste mundo, Senhor. Que certamente, como diz a Tua palavra, se derreterá através do Teu fogo consumidor. No dia do Teu juízo final, no dia em que o Senhor vai destruir todas as coisas que nós vemos, que o Senhor mesmo criou, mas que foi tocado pelo pecado. Mas, Senhor, permanecerão para a eternidade todos os que receberam o evangelho da graça de Jesus. Permanecerão para a eternidade todos que deram ouvidos à mensagem do reino de Deus. Que esta noite, aquele que me ouviu, aqui ou em casa, atenda à voz de Jesus e se renda a Ele, se entregue a Ele, se arrependa dos seus pecados e passe a ter nova vida em Jesus para um dia entrar pelas portas de Sião. Ó Senhor, enquanto aqueles que não ouvem e que permanecem duros nos seus corações, o destino deles será as chamas consumidoras eternas. Livra, Senhor, é o que nós te pedimos, e nos abençoe no nome de Cristo. Amém.